Excelentíssima senhora presidenta Célia Secharenko, senhoras e senhores senadores. Há exato um ano, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado iniciou um ciclo de audiências públicas, denominada Desafios Estratégicos Setoriais, Agenda 2009-2015, sempre às segundas-feiras, às 18 horas, com o intuito de debater e trazer a opinião de renomados especialistas sobre os principais gargalos que o setor de infraestrutura precisa superar para o Brasil viabilizar o seu pleno desenvolvimento econômico e social. Em 2009, foram realizados 16 painéis de discussão acerca dos mais variados setores de infraestrutura, inclusive sobre o marco regulatório do pré-sal, cuja iniciativa, vale frisar, precedeu o debate do assunto nesta Casa. Isto porque as 4 audiências específicas realizadas sobre o tema foram quando os respectivos projetos de lei do Executivo ainda começavam sua tramitação na Câmara dos Deputados. Este ano, a Comissão dedicou sua agenda 2009-2015 a um ciclo de 12 audiências públicas com o objetivo de debater e buscar soluções para um dos principais gargalos do setor de infraestrutura, a crescente necessidade de mão de obra qualificada. Além do aprofundamento da discussão no tema, o principal intuito desse ciclo foi o de divulgar aos jovens entre 15 e 24 anos de idade o verdadeiro quadro do mundo de trabalho, de modo a permitir que eles possam descortinar um futuro promissor no campo profissional escolhido. Diferentemente do cenário de épocas passadas e não muito distantes, as perspectivas de hoje abrem um significativo leque de opções em termos de formação e qualificação profissional, especialmente nas áreas do setor tecnológico. Afinal, a imensa demanda por trabalhadores desse campo de atuação, em todos os níveis, constitui um autêntico incentivo para que os jovens secundaristas façam a opção pelas áreas da engenharia ou pelos cursos de tecnologia, bem como os egressos das universidades se direcionem ainda mais para a qualificação e a educação continuada. Trata-se de uma demanda identificada e recorrentemente apontada durante aquela primeira série de 16 painéis, senhora presidenta, realizadas em 2009, especificamente para debater os gargalos setoriais da infraestrutura. Em todos eles, notamos a escassez e a deficiência de recursos humanos qualificados, que apareciam como um dos principais problemas que o país precisa superar a curto, médio e longo prazos. Não por outro motivo, a principal entidade representante do setor produtivo brasileiro, a Confederação Nacional da Indústria, traz em sua agenda de 2010 a indústria e o Brasil, uma agenda para crescer mais e melhor, uma extensa e precisa análise da questão do desenvolvimento do país, sob o foco da produtividade e inovação, dedicando um capítulo especial ao problema da educação. Sobre os títulos, a qualidade da educação é a chave para a produtividade e a produtividade depende da inovação, a CNI conclui o seu texto da seguinte forma: a falta de recursos humanos qualificados dificulta o aumento da produção e da produtividade e a própria competitividade do país. O impacto dessa afirmação pode ser bem aquilatado se considerarmos apenas um dos diversos dados trazidos pelo IPEA, que revela exemplarmente a gravidade do quadro. Como apenas 1 em cada 3,5 engenheiros formados trabalha de fato no setor, se mantida essa proporção e o Brasil crescer a uma média de 5% ao ano, essa é uma estimativa modesta, em 2015, ou seja, daqui a 5 anos, serão necessários 250 mil engenheiros formados a mais do que o total hoje de profissionais disponíveis no mercado. O assunto constitui, portanto, fator que requer a reflexão aprofundada dos principais atores e instituições da sociedade, para, acima de tudo, informar e estimular a juventude brasileira no processo de escolha e planejamento quanto à sua formação e qualificação profissional, sejam elas no nível técnico, tecnológico ou superior.
Além disso, dado o atual estágio da evolução tecnológica e da dinâmica do mundo do trabalho, o conceito de educação continuada torna-se cada vez mais premente na implantação de políticas públicas e no processo de conscientização e formação dos estudantes e dos profissionais brasileiros. Assim, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, o princípio básico da Agenda 2009-2015, Formação e Capacitação Profissional para a Infraestrutura, foi o de trazer a opinião e as sugestões para solucionar os gargalos identificados pelos três grandes atores da sociedade: o poder público, a iniciativa privada e o mundo acadêmico. Para tanto, as audiências contaram com especialistas, gestores e executivos, representando esses três segmentos num total de 52 palestrantes. Concluída a realização das audiências, realizou-se uma primeira sistematização, compilando um total de 118 propostas apresentadas pelos especialistas durante todo o ciclo de debates. Ao final, formou-se um grupo de trabalho composto por 9 palestrantes que participaram das audiências e mais o presidente da CAPES, do Ministério da Educação. O objetivo foi de discutir e consolidar as propostas apresentadas ao longo dos 12 painéis e, em seguida, apresentar uma agenda final acerca da formação e capacitação de recursos humanos para a infraestrutura nacional. Com isso, senhoras e senhores senadores, senhora presidenta, depois de 5 meses de intenso trabalho, a Comissão de Infraestrutura aprovou em sua reunião desta quarta-feira, inclusive com a presença de Vossa Excelência, o relatório final das audiências, contendo em especial as diretrizes de sua agenda de prioridades sobre o tema. Além disso, foram acatadas também as proposições legislativas sugeridas naquele documento e ainda a relação de órgãos e entidades para os quais todo o material será encaminhado para conhecimento, análise e divulgação. Temos aqui, senhora presidenta, mais alguns pontos que gostaria de colocar para o conhecimento das senhoras e senhores senadores, mas devido ao pouco tempo, pediria a Vossa Excelência que desse como lido a íntegra deste discurso, solicitando apenas que, em relação às ações no âmbito do governo federal, dentre inúmeras dessas ações que nós sugerimos, uma delas julgo muito importante, que é a de viabilizar a implantação da concessão do seguro-desemprego, vinculada à exigência ao trabalhador de efetuar curso de qualificação ou recapacitação profissional. No âmbito das universidades e institutos de educação tecnológico, expandir a oferta de vagas nos cursos de engenharia e programas voltados para o acesso e a permanência de alunos e alunas nessas carreiras e promover a contratação de professores com comprovada experiência prática nas áreas tecnológicas e de infraestrutura, a fim de articular a formação profissional com as demandas do mundo do trabalho. E no âmbito do setor produtivo, instituir parcerias com a academia, de modo a aproximar a formação e qualificação dos recursos humanos das habilidades e competências requeridas pelo mundo do trabalho. Eram essas as minhas palavras, senhoras presidentas, senhoras e senhores senadores, dizendo também que na manhã de hoje foram aprovadas 2 propostas de projeto de lei que tratam dessas questões e que a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, ao trazer essas informações ao plenário desta Casa, agradece de público a valiosa contribuição de todos os membros daquela comissão e dos palestrantes que nos deram a honra de poder debater assunto desta relevância. Muito obrigado, senhora presidenta, obrigado, senhoras e senhores senadores, era o que tinha a dizer. Obrigada, senador Paulo de Mello.